Estação Hamburgo, estação verão, direto das areias do litoral norte gaúcho. Estamos em Tramandaí, no Paradouro Ondas do Sul, mais especificamente na Imagina Resto Bar, que vem nos recebendo nos últimos 3 anos aqui, para que a gente possa estar trazendo informações do litoral norte gaúcho, de Tramandaí, para o nosso Vale dos Sinos, passando informações, curiosidades, notícias e debatendo bastante do que vai acontecer também em 2022. Giramos essa bancada, é o segundo programa que a gente grava nesta manhã de sexta-feira, uma linda sexta-feira, o sol maravilhoso aqui, né, no litoral norte. Quem está em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Campo Bom, Sapiranga, Santa Velha, fatalmente deve estar torrando perto dos 55 graus Celsius. E aqui a gente tem muita gente na beira-mar, muita gente na beira da praia, curtindo, tomando banho, o mar quase caribenho que esse ano brindando o litoral norte gaúcho, recebendo convidados muito especiais aqui, além da nossa anfitriã Patrícia Beck, que sempre nos acolhe na sua Tramandaí, também a secretária de Educação do município, a Nira Ferri Gamba, né? Vanira Ferri Gamba, Nira Gamba, e o Dr. Vinícius Bondan, nosso querido amigo, participante do nosso Estação Hamburgo, da nossa Vale TV sempre, que hoje veio nos acompanhar aqui no Litoral Norte. Doutor, que honra poder estar contigo, o primeiro programa juntos em 2022. A honra é minha, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e fazer uma estação de verão aqui à beira-mar é um luxo, um praiano daí, né? Eu até... E sem gravata, doutor? É um visual um pouco mais praiano daí, né? Eu até... Podia tirar o blazer, né? Eu tinha perguntado pro Rodrigo se comparecia de gravata ou não. Ele disse, não, é praia, eu vou vir com uma camisa bem praiana, diz ele. Eu até estava esperando alguma coisa assim mais floral, enfim, mas o Rodrigo, sóbrio como sempre, né? Um cara sério. É que o meu praiano é no máximo um xadrezinho, tá, doutor? O floral, assim, talvez quando nós gravar no Havaí ou na República, sei lá, Dominicana, né? Quem sabe no Panamá, doutor. E aí usaremos um panamenho. Eu não tenho dúvidas que o Estação Hamburgo um dia vai atravessar o Oceano Atlântico. Vamos fazer direto da Alemanha, não tenha dúvidas. Isso está previsto até 2024, senhor Quilementes. Secretária, obrigado por nos receber aqui na sua Tramandaí. A senhora que é filha da terra aqui, que é uma pessoa que conhece com uma palma da sua mão a educação e a cultura do município. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo pelo convite, Patrícia, Vinícius, doutor Vinícius. Uma honra mesmo, né, poder estar aqui e conversar um pouco sobre a educação do nosso município de Tramandaí, um município que realmente eu estou aqui desde há 56 anos. Eu nasci em Osório, mas vim direto para Tramandaí com a minha família. Eu nasci, na verdade, ali no morro, né? No Morro da Borrússia. E a minha família gosta muito que eu fale, porque às vezes eu só uso Nira Gamba. E uns reclamam. Tu tem que dizer que é Ferri também, né? Então tu falou, né? A Vanira Ferri Gamba. Mas o pessoal me conhece por Nira Gamba. Eu fui candidata a vereadora também no município há um tempo atrás. E era assim que eu usava, né? Para fazer campanha. E estou nessa vida aí, junto com o PP, fui secretária de 2009 a 2012 com o prefeito Anderson Hofmeister, né? E agora, desde 2017, a gente está à frente dessa pasta tão importante, trabalhosa, mas que nos dá um prazer imenso de poder contribuir para a qualidade da educação deste município. Patrícia sabe do esforço que a gente faz, né, para manter nossos alunos, nossas escolas, nossos prédios, enfim, nossos projetos sempre à altura, né, das exigências do prefeito, que é uma pessoa que quer tudo muito certo, muito correto, e ele está
corretíssimo nesse sentido, né? Então a gente luta muito assim para que tudo saia contento, tudo saia da maneira que realmente o prefeito, o vice-prefeito Flavinho possam se orgulhar da Secretaria de Educação e de Cultura, que esse ano a cultura vai ser outra pasta, né? Mas a gente no momento ainda estamos respondendo pelas duas secretarias. Muito bem. Chefe de gabinete do prefeito Galto, né, dessa gestão, dessa administração municipal, a nossa vereadora Patrícia Beck. Patrícia, que bom estar contigo, obrigado por nos receber sempre com tanto carinho aqui em Tramandaí. Imagina, o mesmo carinho que vocês me recebem sempre na Vale TV, é um prazer estar contigo, Rodrigo, com o Dr. Vinícius, meu sempre procurador, né? E com essa secretária que faz um trabalho belíssimo, a secretária Nira. Nesse 1 ano que eu estou aqui, eu nunca vi a Nira de mau humor. Ela está sempre demonstrando o quanto é importante a gente trabalhar com amor e com um sorriso no rosto. E ela contagia a equipe, toda a equipe dela é assim. Então, trabalhar com a Nira, trabalhar com o prefeito Galto, trabalhar aqui em Tramandaí, né, Rodrigo? Vamos ser sinceros, se a gente se estressa, a gente sai do calçadão e vai molhar o pé no mar, né? Então, é maravilhoso. Eu sou muito agradecida por essa oportunidade que Deus me deu em primeiro lugar, porque às vezes a gente fica pensando o que acontece com a vida da gente e a gente se redescobre, né? E depois ao prefeito Galto pela confiança, o convite de estar aqui junto ao seu gabinete, essa equipe maravilhosa que ele tem. Ô, Patrícia, você estava falando para a Nira antes o quanto ela me lembra minha querida Helenise Johan, né? Foi verdade. Diretora da nossa CRE há muitos anos, né? Foi diretora do Colégio 25 de Julho na minha época, foi minha professora de Educação Física, ela tentou, a culpa não é dela, tá, professora? Definitivamente não, mas uma querida e assim como a Nira também, uma apaixonada pela educação, né? Duas pessoas profissionais da Educação Física, né? Inclusive. Com muito conhecimento, com muita força. Muito conhecimento na área da educação. Trabalha na área da educação com o deputado Sur, né? Com muita humildade para passar esse conhecimento. Nossa. É o que eu vejo na Nira também, assim, né? Quando ela trabalha em equipe, eu já tive a oportunidade de estar junto com ela e a sua equipe confraternizando em momentos que não são de trabalho, que são aqueles que, eu até falei no outro programa, que eu vejo que acontece aqui em Tramandaí, que tem essa característica mais de cidade menor que a gente já perdeu na cidade grande, que é não ficar só conversando com as pessoas pelo telefone, pelo WhatsApp, mas largar o telefone e confraternizar, conversar, né? Tomar uma cervejinha, né, Nira? Uma cervejinha, com certeza. Até ter uma caixinha de música, às vezes se soltar e dançar, né? Então, essas características, assim, que são tão boas de vida, sabe? E a Nira, ela é o que ela é, independente do espaço que ela esteja, independente do local que ela esteja, assim, ela exala esse amor pela educação e esse conhecimento pela educação de uma forma muito natural, assim, que faz com que a gente se sinta muito bem, assim, e que se apaixone pela causa junto com ela, né? Tanto que eu sou uma parceira lá da Secretaria da Educação dentro do gabinete. Na busca, né, de soluções, e eu sempre costumo dizer assim, né, que nenhum problema ele não tenha uma ou duas soluções. Então a minha equipe sabe, tem um problema, já me aponta 2, 3 soluções. Se não tem, a gente tem, né, não precisa ficar remoendo, porque tem coisas que não tem como se resolver, não tem. Então, vira a página, vamos para tentar de outra forma. E aqui na equipe, como a Patrícia falou, na nossa equipe da educação e da cultura, a nossa palavra-chave é acolhimento, né? Ninguém sai da secretaria sem... Se foi para falar comigo, vai falar comigo. Se foi para resolver um problema, podemos não resolver, mas nós vamos escutar essa pessoa, nós vamos anotar e, enfim, a gente vai dar um retorno. Eu acho que isso é muito importante em toda a administração pública, né? Ter um retorno. As pessoas, muitas vezes, Rodrigo, Vinícius, elas não vão, elas querem uma vaga, exemplo, de educação infantil, e não tem aquela vaga no momento, né? Não temos. Mas a gente explica, a gente coloca esperança, coloca o nome na lista de espera, porque tem uma legislação própria em Tramandaí que tem que respeitar, né, a fila de espera para poder ser chamada. Então, primeira coisa de tudo, e eu aviso sempre que eu posso, quando eu vou nas rádios locais aqui, que os pais têm que procurar a Secretaria de Educação para fazer as inscrições. Porque muitas vezes eles procuram um vereador, eles procuram o prefeito, a chefe de gabinete, mas o passo é ir na secretaria e colocar
o nome dos seus filhos, das suas crianças na lista de espera. Falo isso mais em termos de educação infantil, né? Porque quando nós assumimos, em 2017, eu tinha uma lista de espera de 1.700 crianças esperando vaga na educação infantil. Antes da pandemia, chegamos a zerar esta lista de espera. Claro que depois, com todo o controle, né, do distanciamento, foram chegando muitas pessoas em Tramandaí, nascendo muitas crianças, então nós não pudemos chamar, porque tinha aquele espaço e nós não poderíamos colocar, né, de acordo com o COI, com a Vigilância Sanitária, um número maior de crianças do que o espaço permitia. Então aquilo acumulou, aquela lista de espera começou a aumentar. E agora, né, nós temos um projeto verão e somente de dezembro até este momento nós já chamamos mais de 250 crianças que estão assumindo, agora que estão, né, indo para a educação infantil, e a partir dessa semana eu inicio o chamamento, a ligação para os pais de todas as nossas 7 escolas, então vai ser provavelmente mais umas 500 crianças que serão chamadas e nós estamos preparados. Todas as escolas estão, né, como a gente conversava fora do ar, estão sendo reformadas, nós temos todas as proteções de álcool em gel, de máscara, os tapetes sanitizantes, enfim. Estamos preparados para recebê-las. Acredito que talvez não tenhamos mais esse distanciamento agora, né, em 2022. A gente passou por um 2020 terrível, que foi totalmente remoto, desde 19 de março de 2020. O 2021 de forma híbrida, mas que também gera muita confusão para os pais e muito prejuízo para os alunos, né? Porque uma semana eles vão para a aula, a outra semana não, e muda os grupos, né? Então, o professor se desdobrando muito para conseguir dar conta dessa aula remota e dessa aula presencial. Então, foi bastante complicado, mas nós conseguimos, assim, um saldo muito positivo, né? Nós tivemos 39 alunos evadidos, aliás, 39 reprovados e 171 evadidos. É um número pequeno até, né? A nossa evasão vem caindo muito desde que nós assumimos por conta de uma educação que pensa no aluno. Não pensa na secretária, não pensa na Patrícia, mas pensa no aluno e no futuro dele. Nós temos projetos, eu não sei se estou falando muito ou posso falar, nós temos projetos que fazem com que esse aluno fique na escola. Porque não adianta o aluno ir para a escola e ficar com cara de paisagem lá e não tem interesse por aquilo que ele, né, para o mundo dele, para o futuro dele. Então nós temos projetos de robótica, nós temos projetos de educação financeira, nós temos um projeto que ele é referência, que a nossa promotora, a doutora Cristiane Corrales, passa para todos os promotores aí da região, que é o projeto Ostra, que é uma distorção, né, a correção da distorção idade-série. Então ele é um projeto que aquele aluno, exemplificando, né, que está com 2 anos ou mais em defasagem, ele deveria estar no 8º ano e está lá no 6º, ele tem a possibilidade de passar, de frequentar o projeto Ostra e então ter seu ano concluído de fundamental, né, e ser apto a frequentar o ensino médio. E com isso nós recuperamos muitos adolescentes que eles ou reprovariam ou não iriam mais, abandonariam a escola, né? Por conta do desinteresse. Alunos de 10 anos, junto com os de 15, eles ficam constrangidos. Então, esse projeto, assim, é a menina dos olhos da Secretaria de Educação, do prefeito. O prefeito tem muito orgulho, né? Em todo lugar que ele vai, assim, que ele tem mais tempo de falar da educação. Ele fala do projeto Ostra e a educação financeira, né, que está ensinando até os professores. Muitos professores deixaram de ficar no vermelho lá no banco por conta da educação financeira,
que ensina, né, que tudo na nossa casa, tudo tem um valor. Porque a luz está acesa, que não tem alguém pagando por isso, a torneira pingando, o banho que demora. Então é muito interessante o projeto, tem nos ajudado bastante. E assim são tantos outros, né? Em parceria com a Secretaria de Trânsito, nós temos Escola Mais Segura, junto com a vigilância sanitária, todo o processo de esclarecimento para os professores, né, para as equipes diretivas, sobre a própria Covid, mas dengue, enfim. Trabalhamos muito junto, até essa questão de ter uma saúde mental, né? A saúde também nos ajudando bastante em relação a isso, com palestras, com formações, de como enfrentar esse retorno que eu, no meu ponto de vista, nunca mais vai ser como era em 2019. Né? Mas se nós conseguirmos nos aproximar um pouco do que nós tínhamos, e já é uma grande coisa. Vai ser uma grande vitória, né, secretária? Nenhuma dúvida do quanto a senhora fala com paixão de tudo que faz. E a nossa grande preocupação, acho que de todos nós, né, que esperamos pelo futuro que essas crianças vão ter para elas e para toda a sorte do nosso país, né, do quanto esses 2 anos prejudicaram a aprendizagem dessas crianças, né? Como é que a senhora, como educadora, como autoridade à frente da pasta, né, e com tanta experiência já, são 10 anos praticamente, 8, 9 anos de gestão pública Sim. à frente da educação do município, enxerga isto e projeta como possibilidade de nós revertermos, porque com certeza nós não vamos resolver isso em um mês. E imagino que não seja nem em outros 2 anos, talvez esse déficit que tenha ficado desse período. Nós, no momento que tu tem um problema, e o problema hoje, e não hoje, mas desde 2020, que foi crucial assim, para a educação, foi a alfabetização. A alfabetização que realmente... Esses mais sofreram. Esses que mais sofreram. Crianças do 1º aninho, do 2º aninho, que precisariam aprender a ler e escrever, né? E realmente não aprenderam. Alguns que têm uma infraestrutura muito boa em casa, que os pais puderam pagar um professor particular, ou que os próprios pais têm, né, conhecimento, são filhos de professor, enfim, puderam aprender, conseguiram aprender, mas muitos dos nossos alunos, das nossas crianças, não conseguiram. Então, desde aquele momento, 2021, a gente já iniciou com um projeto de sala de apoio, ou turno inverso, ou até mesmo na própria escola, a gente fez um diagnóstico de quantas crianças estavam avançando, porque não se pôde reprovar, né, nesses anos, e acho que com muita correção essa forma de não reprovar, porque não foi uma culpa nem do aluno, nem do professor, e eu acho que seria um castigo a mais em tu reter uma criança que não teve possibilidade, não teve oportunidade de aprender. Né? Então, eu sou e fui sempre favorável à aprovação. Né? Mas que absurdo, muitas pessoas diziam aprovar sem saber. Mas a gente vai atrás do conhecimento, né? E cabe a nós, poder público, secretários de educação, e eu sou coordenadora da Melinorte, dos 22 municípios aqui da região, e eu, nas minhas reuniões, que são mensais, aqui dos secretários do Litoral Norte, eu sempre digo, cabe a nós, dirigentes, nós temos que conseguir soluções para esse problema. E aqui em Tramandaí, então, desde 2021, nós temos dado ênfase a esse diagnóstico e a essa busca, né, de trabalhar esses alunos que não sabem ler, que não sabem escrever e estão no 4º, no 5º ano e até mesmo no 6º ano. Já começou então esse Já processo. começou. E agora nós temos, para 2022, nós vamos entrar então em todas as escolas com o projeto Despertar, que é
essa ênfase, esse cuidado, esse olhar para os alunos que não sabem ou que não conseguiram aprender a ler e escrever. Nós vamos reverter essa situação. Muito bem. Quero saber do Dr. Vinícius o que ele está enxergando. A gente ainda está conversando muito sobre 2022, doutor, mesmo que vamos falar sobre ele até o final do ano com toda certeza. 2020 a gente fala até hoje, né? Imagina como não falaremos desse ano que é tão importante para nós, numa área que tu domina muito claramente, que é o direito eleitoral, né? A gente está vivendo aí um ano eleitoral intenso, promete quase eleições gerais no nosso país. Vamos conversar um pouquinho sobre as expectativas para esse 2022. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Se o IPTU constrói uma cidade melhor, a Prefeitura de São Leopoldo, mesmo com a pandemia, não deixou de investir em melhorias para a população. A cidade avança a cada dia com importantes obras como drenagem, abastecimento de água, infraestrutura urbana e pavimentação, transformando realidades e preservando a vida da nossa comunidade com mais saúde para todos. Pagando seu IPTU 2022 à vista até 31 de janeiro, garanta até 22% de desconto com o programa Bom Pagador. Ou pague seu IPTU em até 10 vezes sem juros, com a primeira parcela em 10 de março. O seu IPTU constrói uma cidade melhor, com cuidados permanentes com a cidade, na revitalização dos espaços públicos, investimentos em inovação, cultura, educação e segurança pública fazem uma São Léo mais forte a cada dia. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estação Hamburgo de volta aqui, direto das areias do litoral norte gaúcho, estação verão, estação Hamburgo. A gente veio, como a gente vem fazendo nos últimos anos, né? A gente veio aqui trazer notícias para vocês, informar um pouquinho e, claro, compartilhar um pouquinho dessa cena linda que a gente tem no segundo pavimento, desse espaço maravilhoso, Paradouro, Ondas do Sul, aqui dentro do espaço Imagine Resto Bar, que ano passado o Jean nos recebeu, né? Quem é o empreendedor agora, Patrícia? Hoje é o Kleber e o Nando, que trazem um trabalho maravilhoso aqui a partir das 19 horas, de terças a domingos, um espaço de gastronomia, um espaço de música, de entretenimento, lugar descolado, está muito bonito. Depois Gustavo vai trazer algumas imagens pra gente também. E de quinta a domingo... Isso, com música ao vivo. Até o Lucas e Felipe já esteve por aqui. Nosso Lucas e Felipe do Vale dos Sinos. Klaus e Vanessa. Muitas... É dia de pagode, tem dia de sertanejo. É um sortimento muito bacana e uma casa que logo já caiu no gosto das pessoas. No segundo piso do Ondas do Sul, bem pertinho da plataforma, né? Estamos aqui a 50 metros da nossa plataforma de Tramandaí. Provocava, antes de nós irmos ao nosso intervalo, o doutor Vinícius Bondan, deste ano que se inicia, que na verdade dentro do calendário eleitoral ele já começou no ano passado, né? Termina uma eleição, já começa outra praticamente, doutora. O que a gente tem pela frente? Tem várias coisas que eu ainda não entendi muito bem, né? Como é que vai funcionar essa federação de partidos, já que nós não temos aí, nesse ano, as coligações partidárias, essa deformação da política brasileira.
que elegia bancadas a partir de alguém que fazia uma votação monstruosa, que carregava junto. Me lembro de Enéas, uma vez carregou Irapuã Teixeira, aqui do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo, deputado federal, com meia dúzia de votos, acho que era 17, 20 e poucos votos, meia dúzia de votos, teve gente se elegendo com ele, assim. Uma deformação da nossa política, né? Não tem mais isso. Mas a gente vai ter aí eleições para presidente da República, para governador dos estados, de todos os estados e Distrito Federal, deputados estaduais, federais e uma das 3 vagas para o Senado. O que o senhor espera dentro dessa corrida eleitoral, doutor Vinícius? Olha, Rodrigo, um cenário bastante polarizado de novo, né? Me parece que em âmbito nacional não vai fugir essa dicotomia entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Eu acho que nós vamos ter mais uma eleição polarizada por esse embate, né? E, enfim, mais uma eleição também, muito provavelmente, num contexto de pandemia, que por si só já torna uma eleição algo único, né? Nós já tivemos a eleição de 2020 num contexto de pandemia, e caminhamos para eleições gerais dessa vez, né? As eleições municipais já foram num contexto de pandemia, caminhamos para as eleições gerais nesse contexto, em que por si só há toda uma dificuldade do exercício da política, né? Porque nós temos, por exemplo, a reunião, né? De alguma forma como algo a ser evitado, né? Por conta das medidas sanitárias. E a política é isso, né? Ela é a arte de reunir, né? De agregar, embora atualmente no Brasil não esteja sendo assim tanto, né? Mas ela é a arte de unir, de agregar em torno de propósito, né? E tem na reunião das pessoas para discutir os problemas, né, da sociedade e as soluções para esses problemas, o seu principal veículo, né? Então a gente tem essa dificuldade, uma dificuldade que a sociedade como um todo já tem enfrentado com a questão do home office, né? A dificuldade, tudo se tornando remoto nas relações do trabalho, as relações pessoais, inclusive, né? As pessoas se habituaram a confraternizar muitas vezes mediadas pela tecnologia, né? Isso agora acaba indo também para a área político-partidária, né? As convenções, vamos ver como é que isso vai acontecer ainda, né? A gente tem a nova variante, a Omicron, de alguma forma ameaçando essa abertura que vinha acontecendo, né? Nós tivemos um período, principalmente com esse avanço mais radical da vacinação, né? Essa maior cobertura da sociedade brasileira pela vacinação, nós vínhamos experimentando um período de abertura de novo, né? De retomada econômica, retomada das relações sociais. Então agora, a partir principalmente de dezembro, com essa escalada dos casos, né? Ocasionada pela variante Omicron, que é menos grave, né, em termos de sintomas comparada com outras variantes, né, mas muito mais contagiosa. Então, assim, ainda estamos tentando entender como é que isso tudo vai se comportar. E aí, nesse contexto, bom, como tu bem salienta, né, a gente vem para uma eleição inclusive decisiva, né, porque se a gente vai analisar o panorama nacional, nós temos toda a questão da pandemia, que vai estar no centro da discussão, né? E os efeitos da pandemia. A secretária acho que trouxe de uma forma muito feliz esse prejuízo incalculável que a gente tem na educação das crianças, né? Nós temos também os prejuízos econômicos decorrentes, né? Enfim, dessa nova perspectiva de um certo resfriamento das relações sociais, né? E com certeza vai ser um ano de muitos desafios, né? Eu acho que para a sociedade como um todo. E aí, coroando esse processo em 2022, uma eleição presidencial absolutamente acirrada, mas que, como um otimista que sou, né, Rodrigo, sempre é uma possibilidade que a gente tem de passar limpo, né, a sociedade brasileira, porque é o momento que a gente discute qual a sociedade que nós queremos, né?
é um momento de avaliar o que está certo ou não, e sempre há uma possibilidade de correção de rumos ou reafirmar aquilo que a sociedade entende que é o caminho certo. Está habilitado já para falar sobre esse encontro, essa federação de partidos, doutor? Sim, a federação de partidos, digamos assim, a minha leitura, Rodrigo, é que o legislador encontrou uma forma de contornar, digamos assim, o fim das coligações, né? Não é um grande avanço, então? Eu considero, eu acho que é muito cedo, né? Eu acho que a gente tem que avaliar como isso vai se comportar no cenário político e político-partidário, mas eu vejo com muitas reservas, principalmente em relação à própria aplicação prática disso, porque o que se discute e se ouve muito fortemente é que o Supremo Tribunal Federal, que foi talvez o principal indutor do fim das coligações, né, para as eleições proporcionais, está muito atento a essa questão das federações, né, e enxergando isso justamente como um artifício utilizado pelo legislador para devolver as coligações de uma forma indireta, né, nesse contexto das federações. Mas me parece com variações importantes aí, né? Porque até então tu tinhas situações completamente discrepantes, né? De puro fisiologismo em situações muito pontuais. Na cidade X era assim, na cidade do lado era Y, na cidade da volta era outra coisa, e no outro lado do país era outro universo. E agora não, né? É preciso que nos próximos 4 anos, ou seja, na próxima eleição municipal, os partidos que se reunirem vão ter que estar juntos. Exatamente. E voltando à questão da verticalização, que já esteve inclusive, né, prevista constitucionalmente em outros tempos, né, e posteriormente foi derrubada. Então a federação ela acaba trazendo essa questão da obrigatoriedade em toda a federação, né, em todas as esferas da federação, de que quando as direções nacionais de 2 ou mais partidos entendem pela necessidade, pela conveniência, né, de celebrar essa federação, de se unirem em uma federação de partidos, de que isso seja reproduzido em âmbito estadual, em âmbito municipal também, em toda a federação, né? Então, digamos assim, é um anacronismo, a falta de projeto, né, porque nós já tivemos isso foi de alguma forma rejeitado, né? A questão da verticalização, e agora ela volta, né? Então, assim, a gente tem... me parece que o grande problema da política nacional é a falta de convicção a respeito do modelo, né, de política, de formação de poder, de estrutura político-partidária, né? Essa falta de convicção nos leva a ter reformas eleitorais a cada 4 anos, a cada 8 anos, né? O que torna muito... ou 2, né? O que torna muito instável, né? A forma como a gente pretende estruturar isso que é algo tão importante. A gente já vive um descrédito da política partidária, né? Isso se refletiu muito, principalmente nos últimos anos, de uma forma mais intensa, né? E a gente não consegue achar uma resposta para isso, que é justamente trazer um modelo mais sustentado, que esteja mais adequado ao anseio da sociedade, né, às necessidades que nós temos de qualificação da política. E eu acho que a gente perde a oportunidade de fazer uma reforma eleitoral que seja, junto com uma reforma política, modifique estruturalmente, porque a gente modifica essas regras e de alguma forma tentando trazer aí talvez o retorno das coligações por uma via oblíqua, né? Mas a gente continua sem avançar em questões, em termos de reforma política, né, que seriam vitais, né? Dentre tantas questões que mereceriam uma reforma política, né? Mas assim, a gente discutir mais a fundo a questão do modelo de financiamento de campanha, porque hoje nós temos um modelo híbrido, né? Que ele... ambas as formas, tanto financiamento privado e público, têm os seus prós e os seus contras, né? Tem argumentos interessantes em favor de ambos, né? E a gente mantém então hoje um modelo híbrido, né? Que proíbe o financiamento empresarial de campanhas, ou seja, a forma de financiamento privada ela é mitigada, digamos assim, ela é parcial, porque as empresas não podem financiar. Aí nós temos esse grande fundo, né,
mas num contexto híbrido. Então, assim, as pessoas se perguntam, mas se a política já é financiada pelas pessoas, né, pelos cidadãos, né, por que um fundo eleitoral? A gente acaba confundindo muito as pessoas, que as pessoas não acabam vendo, digamos assim, esse meio do caminho que a gente está fazendo em termos de reforma política, e elas não sabem ao certo para que isso serve. E nós não estamos hoje nem num financiamento privado, em que existem muitos países que adotam esse modelo e com um relativo sucesso. Nós não temos nem um modelo público, que muitos países também adotam esse modelo e com um relativo sucesso. E parece que a gente fica no meio do caminho. Parece que a gente é especialista em não terminar o que a gente começa no país, né? Mas parece que mais grave do que isso, até queria ouvir a Patrícia também, é que quando a gente fala do financiamento público, a gente está falando de 2 financiamentos públicos, né? Um que é o eleitoral, que acontece a cada período eleitoral, e um financiamento partidário, né? Sim, nós temos o fundo partidário também, né? Nós temos hoje a coexistência de 2 fundos para financiamento, né? O fundo partidário, que esse é mais antigo, inclusive, né? E mais recentemente, com esta reforma, não essa, já a reforma eleitoral anterior, a instituição do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, né? Em que há, esse sim, um valor distribuído com a destinação específica de financiamento, não só da atividade político-partidária, mas esse específico para financiamento de campanha. O objetivo, isso foi criado no auge da Lava Jato, né? O objetivo era diminuir a influência do poder econômico, diminuir a influência do setor privado, né? No financiamento das campanhas e tentar evitar a reprodução, né, de sistemas como esse que foi evidenciado na Lava Jato, né? Em que havia empresas com grandes interesses, né, em contratos públicos. Essas empresas financiavam. Deixa eu te ajudar aqui, eu estou vendo que tu está. Ficar mais perto da câmera. E que essas empresas, enfim, acabavam financiando campanhas e candidaturas, né, com o objetivo de depois obter favorecimentos, né? Então, assim, a gente acabou, eu acho que é uma coisa salutar, a gente acabou com o financiamento empresarial das campanhas, né? Mas a gente ainda não conseguiu estruturar um sistema que na minha concepção, nos permita algo saudável em termos de política, de política, né? De sistema político, de formação de candidaturas, né? Até porque o próprio debate ele é muito raso hoje na sociedade brasileira. Então a gente fica com a dúvida de onde devemos chegar, né? Eu vou aproveitar e pegar o gancho do Dr. Vinícius, mas trazer um olhar mais de cidadã, assim, que eu acredito que é o que o cidadão também pensa a respeito disso. Enquanto não houver um projeto de Brasil, a gente não vai ver as reformas tão necessárias acontecerem, tanto na parte eleitoral quanto na questão da reforma política. Eu vejo que tudo envolve o interesse de pequenos e não de muitos, e não do Brasil como um todo. Então, eu até, quando tu falava reformas de 4 em 4 anos, 8 em 8 anos, eu tenho acompanhado que é a cada 2 anos, porque aí é o interesse lá do município, das eleições municipais, porque os vereadores, prefeitos, vices acabam se tornando cabos eleitorais depois de deputados, candidatos ao governo e à presidência, e aí depois deles mesmos, assim. Então, é um projeto de pensar em como se perpetuar no poder, em como permanecer em Brasília, e não em como nós vamos evoluir esse país que é tão rico e tão poderoso, sabe? Nós somos um povo mega criativo, assim, basta a gente parar e analisar o quanto a gente fica em rede social rindo e se divertindo com a criatividade do povo brasileiro. E se a gente conseguisse, através da educação, né, Nira, canalizar essa criatividade para tantas outras coisas, para a riqueza que o Brasil tem a ser explorada de uma forma positiva, né? Então, assim, eu queria muito, este ano, a nível nacional, votar num projeto de Brasil, sabe, de futuro, de pensar o quanto a minha filha de 11 anos vai crescer nesse país sem essa perspectiva. Né? A Amanda, com 23 anos, já tem a sua cabeça, é um pensamento hoje que me deixa muito tranquila quanto à sua vivência, mas eu tenho uma filha de 11 anos. E aí, a nível de Estado, bom, eu posso fazer parte de um projeto de uma construção, né? A gente, dentro do Progressistas, tem um candidato ao governo do Estado, que é o senador Heinz, que a gente tem uma proximidade que a gente pode contribuir. Então, a nível de Estado, eu me sinto hoje mais contemplada nessa questão de pensar projeto para o Rio Grande do Sul, de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, de ter lá um alemão que trabalha para caramba
caramba, que a primeira vez que me deu um retorno como senador foi num domingo. Né? Olha, estou te retornando por aquela demanda que tua vereadora me trouxe num domingo. Eu pensei, mas um senador ligando para uma vereadora ali num domingo. É porque ele é assim, ele trabalha e trabalha muito. E busca pessoas qualificadas ao seu entorno com este sonho, esse amor que ele tem pelo Rio Grande do Sul. O nosso secretário Claudio Almir trouxe até uma frase que eu gravei muito. O senador Heinz conhece o estado do Rio Grande do Sul como conhece a sua casa. Né, os 4 cantos, e fala com uma propriedade, um amor que nos contagia. Então, a nível de Estado, eu me sinto mais contemplada. A nível de município, estou trabalhando, estou atuando, estou fazendo o que eu gosto. A nível de Estado, eu tenho esse sentimento também de um projeto que eu posso contribuir, que já estou contribuindo, mas a nível de Brasil eu tenho muita preocupação. E essa questão dessa polarização, dessa radicalidade, eu tenho saudade, acho que, de algo que eu não vivi, mas que eu escutava do meu avô, da época que eles eram partidários, por uma ideologia partidária de construção de algo, né, de sua cidade, do seu estado, do seu país. Hoje eu vejo as pessoas discutindo a política numa situação muito rasa, de paixão por alguém e não por algo a ser construído, né? Então, de idolatria por A ou B, eu não acho que isso seja saudável e temo muito o que vai acontecer nessa eleição de 2022. Assim, eu espero que a gente tenha aí, através das redes sociais, a condição de crescer e de evoluir para uma democracia que existe no país há muito tempo, né? Que é deturpada por vezes pela própria politicagem, mas que o cidadão tem mais hoje o conhecimento e a condição de pesquisar, de não cair em fake news, de não se atirar na primeira opinião colocada. Vou pegar um exemplo, tá? Essa questão das vacinas. Ai, meu Deus do céu, não vamos discutir com a ciência. Então, se eu não quero me vacinar em função do coronavírus, eu não posso mais vacinar para o sarampo, eu não posso mais me vacinar para a vacina da gripe, eu não posso mais me vacinar para nenhuma outra vacina, porque alguém criou, alguém inventou, alguém estudou, alguém se debruçou sobre isso, e eu acredito muito, em função da velocidade que a pandemia surgiu e com as mortes, que muitas pessoas deixaram de dormir noites e noites para conseguir chegar a uma vacina para trazer a imunização às pessoas. Então, se a gente tem a Omicron hoje e a gente não tem o desespero de pensar que a gente pode ficar sem leito de UTI, que a gente não precisa se desesperar porque vai querer respirar e não vai ter oxigênio, é porque a gente está vacinado. Sabe? Então, não é partido A, B ou C, não é político A, B ou C que pode contrapor a ciência, porque essas pessoas, elas não surgiram de um político, elas surgiram de uma família como nós temos, de pessoas que tiveram muito esforço para dar um estudo à educação de uma criança que depois entrou numa faculdade, que se tornou um cientista e que, graças a Deus, conseguiu inventar essa vacina. Porque assim, né, Patrícia, a vacinação ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. É uma política do Estado brasileiro. Inclusive, o Brasil é um dos países de vanguarda, né, na questão da vacinação, né, desde Oswaldo Cruz, enfim, a gente é pioneiro nisso, né? Então, é algo que me preocupa muito, o quão atrasados nós podemos estar nesse momento, que a gente está voltando a discutir questões que nunca foram, sempre foram um consenso por ser uma política de Estado e não uma política de governo. A gente acabou politizando, mas partidarizando, na verdade, a questão da vacinação hoje, né, no país. Mas aí, doutor Vinícius, eu não consigo entender a contradição de algo político que espalha esse não à vacina, mas de um governo que está comprando muitas vacinas e que está mandando para os estados e está chegando nos municípios. Por quê, né? Porque nós podemos dizer que saímos um pouco atrasados, mas ultrapassamos países de primeiro mundo na questão da vacinação. Eu já estou indo, com 42 anos, tomar a minha 3ª dose. Entende? As crianças vão passar a ser vacinadas. Então, quer dizer, o governo está fazendo a sua parte, está comprando, está mandando para os estados mandando para os municípios. Então, por que nós continuamos com esta politicagem, né, contra a vacinação e criando situações de, porque faleceu por causa da vacina, porque isso é por causa da vacina? Não, gente, as pessoas, elas infelizmente continuam falecendo por tantas outras doenças e às vezes a coincidência acontece de tomar uma vacina e de ter uma situação de saúde que tu já estava propenso a ter, né? Então, assim, isso é algo que eu ainda não consegui entender. Por que é que a parte política espalha o não e, na prática, nós podemos dizer que somos um país que avançou na vacinação, que estamos passando pelo Omicron melhor do que países de primeiro mundo passaram, porque estamos vacinados.
Nira, como é que tu está enxergando essa política? Como é que tu espera para 2022? Enquanto vocês falavam, eu percebi assim, né, que sim, a nível de Estado, né, a gente sempre tem uma ruptura, né, de governadores, mas o quanto foi importante para nós aqui em Tramandaí essa continuidade, né, porque geralmente quando se tem quando vem a eleição, doutor Vinícius, tudo que o governo anterior fez passa uma borracha, paga tudo. Os projetos, né, todas as metodologias, tudo que se faz, até as próprias escolas conveniadas, tudo poderia ir abaixo se nós não tivéssemos ganho a eleição, né, este ano de 2020. Então, é importante a continuidade, eu digo principalmente assim, na pasta que eu conheço, na educação, porque eu não sei como que nos municípios que perderam a eleição e que vinham, né, com o sistema remoto e com o sistema híbrido e com o contínuo curricular que a gente teve que trabalhar com a BNCC e com o próprio referencial do município, enxugando os conteúdos que poderiam ser dados. Como que aconteceu assim com o secretário, e nós tivemos casos no Litoral Norte, secretários novos, que, nossa, eles estavam assim apavorados, né? E enquanto tu vem com uma secretaria toda planejada, toda redondinha, foi só seguir. A eleição, para nós, foi muito tranquila. E eu lembrava também das campanhas políticas, né? Em que eu participei de muitas campanhas, assim, e que tinha os comícios, né? Aquele carro de som, e a gente ia lá para cima e fazia os discursos, enfim, aquela aglomeração de pessoas. E o quanto foi diferente a campanha passada. Meu Deus, né? Era casa em casa, era olho no olho, era conversando sobre tudo, sobre a educação, porque eu fiz mais campanha assim para o meu prefeito, o prefeito Galto, né, e o vice Flavinho. Então eu fiquei mais na majoritária. Eu não estava trabalhando para mim a candidatura como em outros anos. E foi muito, muito diferente. Só que é muito importante essa questão assim da continuidade, né, de políticas públicas que realmente façam sentido para a comunidade, mas porque o partido da oposição ganhou, vai terminar com a educação financeira, porque foi um projeto do PP, ou do governo do PP. Mas, na verdade, quando a gente ganha uma eleição, a gente está fazendo política pública para todo o município. Não interessa o partido do nosso aluno, não interessa a mãezinha que foi lá colocar o nome na fila de espera, se é do partido A ou B. Isso nem se pergunta, imagina. Então, a gente faz política assim, para todos, né? E eu estou ansiosa pela vacinação das crianças. Ansiosa mesmo. Isso aconteceu lá no início, né? Com os professores, e agora com as crianças a gente vai ficar bem mais tranquilo. E quem não quiser, infelizmente, não vacina, exatamente. Né? Vamos respeitar isso também. Isso aí. Patrícia, estamos chegando ao final do programa de hoje e, novamente, né, te agradecendo muito a acolhida sempre aqui, desejando muito sucesso para Tramandaí, para a gestão do município, para os cidadãos, para os veranistas, turistas, para as pessoas que vêm cá só para um espaço num hotel, ou que venham um dia para um almoço, ou que venham para um encontro de um motociclista, históricos aqui em Tramandaí, ou que vêm para a Feira do Peixe, que nós teríamos Festa do Peixe, como o prefeito disse, esse ano está previsto e oxalá conseguiremos fazer, né? Seja que venham para um dia, para uma festa de Iemanjá, como a gente vai viver agora em seguida, né? Então, para cada momento, que vocês sejam muito felizes no cuidado com essas pessoas que vocês hoje cuidam aqui na cidade. Muito obrigada, Rodrigo.
Sempre é muito bom estar contigo, estar na Vale TV. Espero que a gente possa estar juntos em outros programas e, inclusive, em outros momentos no ano de 2022, né? Para mim, o céu não é o limite, né? Principalmente depois que eu andei com o comandante Feijó lá no Aeroclube e perdi o medo, um pouquinho da altura, né? Caminhão de som, Nira, meu Deus do céu. Lá nas lombas, na campanha em Novo Hamburgo, quando chegava na lomba, eu me abaixava para não ver. Tenho medo de altura, né? Mas me redescobri em 2021, então um ano de muitas dificuldades, mas também de renascer, assim, de me reencontrar e colocar novos sonhos em prática, né? E tenho certeza que o meu grande amigo Rodrigo vai estar ao lado na realização desses sonhos, como já esteve, né, Rodrigo? O pessoal não sabe, mas o Rodrigo foi o primeiro santinho que eu tive de campanha eleitoral, foi o Rodrigo que escreveu para mim lá em 2004 e falava o quê? De sonhos, né, Rodrigo? Então, continua essa mulher sonhadora, sonhando em Tramandaí, sonhando em Novo Hamburgo e, através da política, construindo formas das pessoas compreenderem que a política ela é para o bem comum, é para o bem coletivo, né? De forma diferente, agora não numa Câmara de Vereadores, mas tendo a experiência dentro da administração, então podendo de fato servir, podendo de fato executar. E Tramandaí é uma cidade maravilhosa, né? De uma acolhida das pessoas que recebem bem, uma cidade turística, porque isso às vezes eu ainda entendo um pouquinho vindo de fora que falta de algumas pessoas compreendem. Nós somos uma cidade turística, então nós precisamos estar preparados. Então a administração não pode olhar só para o morador ou só para o turista, ela tem que olhar para todos, tem que pensar a cidade como um todo. E é isso que a gestão Galto e Flavinho tem feito, né? Cuidando da cidade com muito carinho, com muita atenção a todos que são moradores apaixonados ou vêm para Tramandaí e se apaixonam. Então, muitos programas eu espero ainda estar ao lado de vocês na Vale TV e ainda em novos projetos, se Deus quiser. Bem. Secretária da Educação de Tramandaí, Alvanira Nira Ferri Gamba. Perguntei a ela, parente do Gamba da Gaúcha, que é distante ali, não é primo irmão, mas é muito próximo. Todo mundo ali do Morro da Borrússia, né? Estava comentando com ela, o Rodrigo Trespa nos trouxe a informação, né? Todos lá. Então, o Morro da Borrússia é nome dado por um alemão, né? Uma região, inclusive, né? Mas colonizada muito por descendentes de italianos, né? Obrigado, secretária. Eu que agradeço. Sucesso para a senhora nessa dura e árdua tarefa de cuidar das nossas crianças. Mas né? é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, obrigada, Patrícia. Prazer, doutor Vinícius. E a gente está aqui, né, em Tramandaí, um mar muito lindo. Convidar o pessoal também para vir aqui salgar os pés salgados, alma doce, né? Então a gente tem que aproveitar o final de semana também para recarregar as energias, e a Secretaria de Educação está sempre às ordens, sempre acolhendo qualquer problema que os pais tiverem, né, ou precisarem de nós. Estamos das 13 às 19 em atendimento. Muito obrigada e um bom fim de semana a todos. Obrigado. Doutor Vinícius Bondan, que bom de estar contigo também, que a gente possa fazer muitos e muitos programas ao longo desse 2022, desde já escalado para o projeto Eleições 2022 da Vale TV. É só me chamar que eu venho, com vocação, Rodrigo. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, à beira-mar, né? A qualidade de vida é diferente, né, na praia. Né, perto do mar, a gente tem mais qualidade de vida, isso é inegável, né? Enfim, apenas deixar assim como pitaco final, né, a esperança de ver essas crianças, né, professora, que, enfim, por mais que tenham sido prejudicadas em termos de ensino, né, nessa pandemia, o quanto elas também aprendem e nos ensinam, né? Porque é tão bonito ver as crianças hoje como as principais a tomar cuidados, multiplicadores, né? Exigir o uso da máscara, né? Brigar em casa com o pai, com a mãe ou com quem quer que seja quando está se aglomerando, quando não está tendo os cuidados sanitários, né? E agora ver elas vacinadas, ao mesmo tempo que a gente lembra a dificuldade que foram esses 2 anos, é a certeza da esperança renovada por meio delas, né? Então, meu abraço a todos e um ótimo final de semana. Muito bem, agradecendo muito essa bancada maravilhosa, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.